Olá! Me perguntaram, um dos inscritos me fez algumas perguntas com relação a pessoas irritantes, conviver com elas, como é que a gente lida com isso. E eu achei bem interessante, até para a gente dar uma analisada, o quanto que é o outro que irrita a gente e o quanto que a gente se irrita com o que o outro faz. Vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. E ele me fez algumas perguntas que, olha o caminho, a linha de raciocínio. Ele falou assim, como não descontar nos outros, né? A irritação que a gente se acumula aí por causa de um e de outro, né? Um me irrita aqui, eu vou lá e irrito o outro, ou sou agressiva com o outro. Como é que a gente pode evitar isso? Como lidar com a insatisfação de conviver com pessoas irritantes, né? Insatisfação é um nome bonito, conviver, né, com a minha irritação por causa dos outros. Como evitar que esse estresse vire uma doença? Pode virar doença? Pode, estresse pode virar doença. Diminui a resistência do corpo da gente, pode se manifestar de forma de com o corpo mais frágil, pode ficar mais aberto aí para alguma doença. E como evitar problema psicológico, né, provocado por pessoa irritante? E aí é o lado subjetivo, né, de quanto que o problema psicológico pode ser provocado por uma outra pessoa, ou se a coisa está na gente mesmo e outras pessoas são só os agentes que de alguma forma colaboram, mas não são lá os provocadores. De toda forma, eu achei interessante essa linha de raciocínio das perguntas, porque elas estão todas dirigidas para a própria pessoa, né? Ela não está dirigida assim no sentido, o que que eu faço com a pessoa irritante? O que que eu faço para ela deixar de ser irritante? Como é que eu mudo a outra pessoa para que ela não me irrite mais? Porque esse caminho é meio, né, ingrato. E é bastante comum as pessoas virem com essa questão e nesse sentido, né, de como é que eu faço para o outro não me irritar mais. Sendo que a gente controla muito pouco o comportamento da outra pessoa. A gente já controla pouco o próprio comportamento. A gente consegue fazer alguma alteração no nosso sentimento, no nosso comportamento, quando a gente quer, quando a gente se empenha para isso, quando... né? Ou quando acontecem coisas aí ao longo da vida que vai tendo esse amadurecimento, mas tem que ter aí o consentimento da própria pessoa. Um querer mudar o outro, você está falando de lavagem cerebral, você está falando de coisas que não acontecem. Bom, vamos lá, então vamos, antes da gente chegar nessas perguntas, vamos passar por algumas considerações aqui, né? Que irritante é um termo um tanto subjetivo. O que irrita um pode não irritar o outro. Por exemplo, uma pessoa cantarolando, seu vizinho cantando ou colocando uma certa música dentro de até um certo limite, que eu sei que chega no limite que para mim invadiu o espaço, né? Mas dentro de um certo limite. Algumas pessoas podem se irritar muito com isso, ou porque não gosta da música, ou porque acha que não devia estar cantando, ou porque... Mas tem gente que se empolga e canta junto. Tem gente que vai para a varanda ouvir o vizinho tocar, cantar, né? Enfim. Alguns consideram muito irritante quando topa, quando tem que conviver com uma pessoa muito segura de si. Uma pessoa muito, né, que sabe o que fala, que se coloca muito bem, está sempre à frente. E outros já acham que essa pessoa é um modelo, ela quer ser desse jeito, ela fica observando como essa pessoa é, porque ela quer, né, se desenvolver a ponto de ser igual a essa pessoa, né? Tem gente que se irrita muito com quem ri alto, quem ri nas rodas de conversa, quem ri no cinema, nos filmes. Tem gente que se irrita, né, com gente rindo. E tem gente que se diverte, né, que olha e dá risada junto, nem estava achando engraçado, mas quando esse começou a rir, ele se empolgou na situação e deu risada muito junto. Tem gente que se irrita com quem vem contar a história da própria vida. Ah, sentou do meu lado, começou a contar o que fez, o que aconteceu, onde foi, e nossa, que saco isso, que chato. Mas tem gente que acha que aquilo é uma prova de confiança. Ou olha para essa pessoa como uma pessoa carente que está precisando de gente para conversar e aproveitou que sentou ali do lado e contou a história da vida e ele ouviu. Então, você percebe como é subjetiva essa questão do que irrita um, do que irrita outro? Depende muito da forma que você percebe e da forma que você é, né? De como você se desenvolveu, de como você olha o mundo, enfim. Mas tem alguns que são irritantes por intenção mesmo, ele quer mobilizar outra pessoa, ele quer cutucar, ele quer, né, causar desconforto na outra pessoa.
Por exemplo, alguém que chega propositadamente, né, nem quer ouvir aquela música, mas coloca uma música lá, ou uma música X, porque sabe que você não gosta dessa música. Aí tem mais coisas acontecendo que motivam essa irritação. Não é só irritação pela irritação. Essa pessoa tem mais algum conteúdo aí para ser comunicado e ela está comunicando dessa forma, irritando a outra pessoa. Ou então a intenção não tem essa coisa deliberada de irritar, mas tem a intenção de, por exemplo, de um benefício próprio. Né? Então a pessoa mente. Ela mente porque ela quer alguma coisa para ela e mente para você para conseguir aquilo que ela quer, para te manobrar. Isso pode ser irritante. Ou seja, tudo que alguém faz para te magoar, para te prejudicar, vai ser irritante, né? Vai te mobilizar. Alguns são irritantes porque eles estão fazendo exatamente o que você tem vontade de fazer, né? E aí a gente vê que essa pessoa não é irritante, ela está te mostrando que ela consegue ser espontânea, ser autêntica, coisa que você não está conseguindo fazer. Ela está te jogando na cara que ela consegue, que ela pode, uma coisa que você está morrendo de inveja de conseguir também. Às vezes a inveja não é admitida por conta de uma série de coisas. Às vezes tem lá uma menina com uma roupa justa e você tem, sei lá, conceitos de família, de cultura, de não sei o quê, e aí te irrita demais aquela menina passar com a roupa justa. Alguém chega lá com um carro bacana e te irrita demais ele chegar aquele carro. Aí, né, a irritação vem, a pessoa não está fazendo nem porque quer, não está prejudicando ninguém, mas está te irritando porque tem alguma coisa em você aí que precisa ser olhada. Né? A irritação é muito boa para isso. Na terapia, o psicólogo usa demais as irritações da pessoa para entender o que tem lá dentro, porque ela emerge, ela puxa para cima conteúdos bem significativos, né, do que está acontecendo lá dentro. Alguns são irritantes porque invade o pedaço, né, o espaço da outra pessoa. Por exemplo, a pessoa que insiste em perguntar, em querer saber da sua vida, onde você foi, onde você vai, e ela não faz isso para te ajudar, ela faz isso porque ela está morta de curiosidade, ela quer viver a tua vida em paralelo, ou ela quer assunto, ou aquilo de alguma forma, né, deixa ela empolgada, ela gosta de histórias, então em vez de assistir filme ou acompanhar a história do filme, da novela, ela quer acompanhar a história dos amigos do vizinho, e isso pode ser irritante, a pessoa que invade espaço. Alguns são irritantes porque eles fazem coisas assim que prejudicam, que magoam, sem a menor empatia, né? Ele é ele tá por cima de todo mundo, por exemplo, gente que corrige o erro de português de todo mundo, sabe? Como se todo mundo fosse obrigada a uma determinada coisa. Tem gente que vai falar, certo? Tem gente que não vai falar e não pediu. Se eu te pedisse a correção, né? Ok, bacana, bem-vindo. Eu não pedi. Pessoas que comentam o corpo do outro, você emagreceu, hein? Você engordou, hein? Você, né? Às vezes sem intimidade suficiente para isso e mostrando claramente ali um julgamento. Cada emagreceu, hein? Engordou, hein? Tá bem subentendido de não deveria ter emagrecido, não ficou bom, né? Ter engordado. E aí quem te perguntou, né? E por que isso tem a ver com você? E, enfim, julgamentos do modo de vida do outro de forma geral, tá? E aí você vê, então, que irritante é um termo bem amplo, pode significar muita coisa, né? Irritação, na realidade, é a mobilização, o quanto que aquilo mexeu comigo e pode significar um monte de coisa. Então, vamos nas perguntas. Como não descontar nos outros, né? A irritação que a gente acumula aí por causa de alguém. A gente consegue não descontar nos outros quanto mais controle emocional a gente tem, controle das próprias emoções. E a gente consegue esse controle das próprias emoções quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente saber exatamente o que quer, quem a gente é, qual o nosso valor, quanto mais a gente se der o direito de expressar suas ideias, seus valores, o que você gosta, enfim, quanto mais você for você mesmo, menos você vai se irritar com o que o outro está fazendo. Você vai estar mais seguro de você mesmo, você não vai estar precisando esfregar isso na cara de ninguém e, né, vai conseguir lidar e não vai descontar, né? Um te irritou aqui, você não precisa irritar o outro lá por causa disso. Como lidar com a insatisfação de conviver com pessoa irritante? Se puder, se a pessoa te irrita e você puder e for justo, você já fez a autoanálise, você viu que ela te irrita por conta de realmente de alguma coisa que vem de fora para dentro e não é uma coisa sua que se irrita
com algo que a pessoa não está nem fazendo com intenção e nem seria irritante, mas enfim, você percebeu que a pessoa faz com intenção, sim, ela quer te mobilizar, ela quer te magoar. Se puder se afastar da pessoa, né? É o passo lógico. Tem alguém ali fazendo uma coisa ruim para você, se você consegue, você pode ficar longe da pessoa, se afasta, óbvio, né? Essa é uma coisa prática, objetiva. Se não for possível, você pode fazer o trabalho de entender a pessoa, não é perdoar, nem desculpar, nem amenizar, nem passar pano. Entender por que ela faz vai te ajudar a lidar com isso. Porque se a pessoa ela é muito irritante, porque também são irritantes com ela, porque foi assim que ela aprendeu ao longo da vida a forma de se expressar, porque a única compensação, a única coisa boa que ela consegue na vida dela é que a vida dela tá, né, muito estraçalhada. Você pode não perdoar, não passar pano, mas você entendeu. Então você consegue reagir diferente, né? Você está sendo empático com essa pessoa. E você pode, né, ter o seu autoconhecimento, saber quem você é, né? Tem uma coisa irritante, cachorro latindo, você tentando gravar o vídeo. Não vou editar, vai ficar do jeito que tá. Como evitar o estresse, que o estresse vire uma doença? Sabendo o seu limite de estresse, sabendo até onde você pode ir e quando está na hora de você tratar isso de uma forma mais séria com um profissional. Quando a sua irritação começar, você percebe que ela está realmente te paralisando, é hora de você pegar um profissional e falar, vem cá, vamos entender essa irritação. Me ajuda aqui a lidar com ela, administrar esse negócio, né? E como evitar problemas psicológicos? Pode ter problema psicológico? Pode. Pode ser que, normalmente quando chega nesse ponto da pessoa chegar numa depressão, numa crise de ansiedade, na realidade é um conjunto de coisas. É tanto pessoas que estão fazendo coisas que não são legais para você, como o seu psicológico está frágil, você também vem vivendo algumas outras coisas, você não está conseguindo, né, esse autoconhecimento, não está conseguindo entender, não está conseguindo flexibilizar o pensamento, não está conseguindo... E aí você precisa trabalhar assim para mudar os seus padrões de pensamento, para que você não tenha uma vida emocionalmente, comportamentalmente prejudicada por conta dessa irritação de não se dar bem, de não conseguir lidar com o que vem aí negativo de fora, que vem de outras pessoas. Percebeu que o psicólogo pode te ajudar? Procure ser profissional, pode valer a pena. Obrigada por me ouvir.